Você sabia que em 1950, a poucos metros de Copacabana, existia uma praia onde pescadores ainda lançavam redes ao amanhecer? Senhoras tricotavam sentadas na areia, e o Pão de Açúcar se via de um ângulo que quase ninguém lembra mais como era? Essa praia era o Leme. Enquanto Copacabana se enchia de hotéis de luxo e turistas internacionais, o Leme guardava um ritmo mais lento, vendedores de água de cocô com sotaque baiano, crianças dormindo nos braços dos pais no fim de tarde, e uma vida inteira que cabia inteira num único dia de domingo. Mas antes de eu te levar para esse domingo de 1950, me fala aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo isso? E se você gosta de viajar no tempo comigo, aperta o botão de inscrição agora, porque tem muita história esperando para ser contada. Bom dia! Bom dia, aproveitem o sol. Em 1950, a praia do Leme acordava antes do sol nascer completamente, com aquele movimento que pertencia exclusivamente aos pescadores que ainda mantinham viva a tradição artesanal, lançando suas redes nas águas próximas ao Morro do Leme numa rotina que se repetia havia gerações, desde muito antes da urbanização intensa que transformaria progressivamente toda aquela região da Zona Sul carioca. Seu Anatólio Pereira Bastos tinha 62 anos e pescava naquelas águas desde os tempos em que o Leme ainda era praticamente uma vila separada de Copacabana, antes de as duas praias serem conectadas mais intensamente pelo crescimento urbano que avançava ano após ano. Saía com o barco às 4 da manhã, junto com outros pescadores que formavam uma pequena comunidade resistente, organizando-se numa área próxima ao Costão Rochoso, onde guardavam embarcações e equipamentos numa estrutura simples de madeira que servia como abrigo coletivo improvisado. A orla, com sua faixa de areia mais estreita comparada à vizinha Copacabana, já apresentava sinais do movimento que definiria o bairro. Os primeiros moradores saindo para caminhar antes do trabalho, vendedores organizando seus pontos de venda informais, e o bonde que cruzava a região conectando o Leme ao restante da cidade através daquele sistema de transporte que, apesar de considerado moderno para a época, carregava ainda características pitorescas dos primeiros tempos da eletrificação urbana. Dona Cacilda Monteiro Azevedo tinha 47 anos e administrava uma pequena banca de jornais e revistas próxima à entrada da praia, atendendo tanto moradores locais quanto os primeiros turistas que começavam a descobrir aquele trecho mais tranquilo da orla carioca. Menos movimentado que Copacabana, mas igualmente bonito, com aquela vista privilegiada do Pão de Açúcar que se erguia majestoso ao fundo da paisagem. Bom dia, Dona Cacilda, cumprimentava regularmente o seu Anatólio, parando na banca depois da pescaria matinal para comprar o jornal e conversar alguns minutos antes de seguir para casa descansar. Bom dia, seu Anatólio. Como foi a pescaria hoje? Modesta, mas o suficiente para o almoço de hoje e amanhã. O mar estava generoso pela manhã. Era esse tipo de cordialidade cotidiana, repetida diariamente entre trabalhadores que sustentavam o funcionamento informal da praia, que dava ao Leme de 1950 aquela qualidade de comunidade pequena e íntima. Mesmo estando geograficamente colada à movimentada Copacabana que crescia verticalmente com seus edifícios cada vez mais altos ao longo da Avenida Atlântica, os primeiros banhistas da manhã eram predominantemente moradores locais que aproveitavam o horário antes do trabalho, funcionários públicos que precisavam estar nos ministérios no centro até às 9 horas, pequenos comerciantes que abriam suas lojas pela manhã, e um número crescente de famílias que escolhiam o Leme justamente pela tranquilidade relativa que oferecia em comparação com a vizinha mais cosmopolita e movimentada. O Forte Duque de Caxias, posicionado estrategicamente na ponta do bairro, mantinha sua presença militar discreta mas constante, com soldados realizando seus exercícios matinais numa rotina que coexistia pacificamente com a vida civil que se desenrolava na praia logo abaixo, criando aquela combinação peculiar entre disciplina militar e despreocupação praiana que caracterizava certas áreas específicas do Rio de Janeiro naquele período histórico. Por volta das 11 da manhã, a Praia do Leme já apresentava aquele movimento característico que misturava famílias locais com os primeiros visitantes interessados em conhecer aquele trecho mais reservado da Zona Sul, grupos se instalando com suas barracas improvisadas, crianças brincando na areia mais fina e clara que diferenciava sutilmente o Leme de outras praias cariocas, e vendedores ambulantes circulando incessantemente oferecendo desde amendoim torrado até os primeiros refrigerantes, engarrafados que ganhavam popularidade crescente entre a classe média.
Benedito Souza Limeira, 21 anos, trabalhava como salva-vidas voluntário organizado informalmente pelos próprios moradores e pescadores locais. Observando atentamente os banhistas que se aventuravam nas águas mais agitadas próximas ao costão, onde a configuração rochosa criava correntes que exigiam atenção redobrada, especialmente comparadas às águas mais calmas e previsíveis do restante da praia. Cuidado com as pedras ali perto do costão. Alertava frequentemente Benedito para os banhistas menos familiarizados com aquele trecho específico, principalmente visitantes que vinham de outras partes da cidade e não conheciam as particularidades geográficas daquela praia menor. As famílias da classe média que frequentavam o Leme traziam consigo toalhas e cestas com comida preparada em casa, seguindo aquele ritual semanal que se tornava cada vez mais consolidado entre cariocas de diferentes origens: missa pela manhã nas igrejas próximas, almoço caseiro, e a tarde inteira dedicada à praia como um dos principais privilégios de viver naquela cidade que se consolidava como capital cultural e econômica do país. Dona Henriqueta Campos Aguiar, 34 anos, professora secundária que morava num apartamento modesto na Avenida Princesa Isabel, frequentava a praia do Leme aos domingos com o marido Otávio, funcionário do Ministério da Educação, e a filha pequena Beatriz, de 4 anos. Escolhendo aquele trecho específico justamente pela tranquilidade que permitia conversas mais calmas entre os adultos enquanto a criança brincava sob supervisão atenta. A Beatriz adora vir aqui, comentava Dona Henriqueta para Otávio, observando a filha construir pequenos montes de areia com aquela concentração determinada característica das crianças pequenas absortas em suas próprias criações. É mais tranquilo que Copacabana, isso sim, respondia Otávio, apreciando aquele momento de relativa calma antes do movimento aumentar conforme a tarde avançava e mais visitantes chegavam atraídos pela combinação de tranquilidade e beleza natural que definia o bairro. O cheiro de protetor solar artesanal, misturado ao óleo de cocô que algumas mulheres aplicavam para intensificar o bronzeado, combinava-se ao aroma característico do mar e ao som constante das ondas, criando aquela atmosfera sensorial que definiria, para gerações de moradores, a experiência específica de passar um domingo na praia do Leme durante aqueles anos de meados do século XX. Vendedores de picolés artesanais e água de cocô circulavam com seus equipamentos improvisados, anunciando seus produtos com pregões característicos que se misturavam às vozes das crianças brincando e, ocasionalmente, ao som distante de algum rádio portátil transmitindo as primeiras canções populares que celebravam justamente aquela vida praiana carioca que se desenrolava diante de todos, com compositores cada vez mais inspirados pela paisagem e pelo cotidiano específico que praias como Leme proporcionavam aos seus frequentadores fiéis. A estrutura social que se manifestava na praia do Leme em 1950 refletia, com particularidades interessantes, as características de um bairro que ocupava posição intermediária entre a sofisticação crescente de Copacabana e uma atmosfera ainda mais provinciana que lembrava tempos anteriores à urbanização intensa da zona sul carioca. Próximo ao Costão Rochoso, onde a praia se estreitava progressivamente, famílias mais tradicionais preferiam se instalar, mantendo aquele distanciamento físico natural de áreas mais movimentadas, criando um ambiente que combinava lazer moderno com hábitos domésticos que vinham sendo praticados havia gerações. Era comum observar senhoras mais idosas, sentadas em cadeiras de praia dobráveis trazidas de casa, conversando enquanto bordavam ou tricotavam, supervisionando discretamente os netos que brincavam nas proximidades. Dona Albertina Ribas Coutinho, 58 anos, viúva havia 6 anos, frequentava a praia diariamente no início da manhã, não necessariamente para se banhar, mas para caminhar pela faixa de areia acompanhada de 2 amigas de longa data, num ritual que combinava exercício físico recomendado por médicos modernos da época com a oportunidade valiosa de socializar e conversar sobre assuntos cotidianos que preenchiam suas manhãs com propósito e companhia. Você reparou como o Leme está crescendo também? Comentava Dona Albertina para suas companheiras, observando algumas construções novas que começavam a aparecer nas ruas próximas à praia. Sinal inequívoco de que mesmo aquele bairro mais reservado não escaparia completamente da expansão urbana que transformava toda a Zona Sul. É inevitável, mas espero que mantenha esse charme tranquilo que tanto apreciamos, respondia Dona Filomena, sua companheira habitual de caminhadas matinais. A economia informal que sustentava o funcionamento cotidiano da praia envolvia uma rede de pequenos comerciantes que, embora individualmente modestos em escala comparados aos negócios mais estruturados da vizinha Copacabana,
formavam coletivamente um ecossistema econômico vital para diversas famílias que dependiam diretamente daquela atividade sazonal mas consistente durante os meses de verão carioca. Severiano Mendes da Costa, 39 anos, havia migrado da Bahia durante a década anterior e havia se estabelecido como vendedor de água de coco no Leme, posicionando-se estrategicamente próximo à entrada principal da praia, onde o movimento de banhistas era consistentemente bom durante todo o dia. Carregava os cocos numa carriola de madeira construída por ele mesmo, abrindo cada fruta com destreza desenvolvida ao longo de anos de prática diária. Água de cocô fresquinha, pregava ele com aquele sotaque baiano que ainda mantinha distintivamente, criando uma identidade sonora reconhecível entre os frequentadores habituais que já o conheciam pelo nome e pela qualidade consistente de seu produto. Os primeiros quiosques mais estruturados, ainda relativamente raros mas gradualmente mais numerosos, começavam a oferecer bebidas engarrafadas e lanches simples, representando uma evolução comercial gradual que acompanhava, com certo atraso temporal, as transformações mais intensas que já aconteciam na praia vizinha de Copacabana, mas que chegavam ao Leme com ritmo mais pausado, condizente com a personalidade mais tranquila que o bairro cultivava deliberadamente. Conforme o sol começava a descer no horizonte por volta das 5 da tarde, a praia do Leme experimentava aquela transformação gradual característica do entardecer carioca, com o calor intenso do meio-dia cedendo lugar a uma temperatura mais amena que convidava tanto os banhistas a prolongarem sua permanência quanto novos frequentadores a chegarem, especificamente para aproveitar aquele momento particular do dia, especialmente valorizado pela vista privilegiada que o bairro oferecia do Pão de Açúcar se destacando contra o céu que começava a ganhar tons alaranjados. As famílias que haviam passado parte significativa do dia na praia começavam o processo gradual de recolhimento, dobrando toalhas e organizando os utensílios utilizados, preparando-se para o retorno aos apartamentos próximos ou para a caminhada até o ponto de bonde que os levaria de volta para outras regiões da cidade onde residiam. Crianças exaustas pelo dia inteiro de brincadeiras frequentemente adormeciam durante esse processo de despedida da praia, criando aquela cena característica de domingos bem aproveitados que se repetia semana após semana ao longo de todo o verão. Otávio carregava a pequena Beatriz já cochilando enquanto Dona Henriqueta organizava os últimos pertences, ambos exibindo aquele cansaço satisfeito proveniente de um dia inteiro dedicado ao lazer familiar tranquilo que o Leme proporcionava de forma tão consistente e acessível. Foi um domingo perfeito, comentava Dona Henriqueta, observando a filha dormindo profundamente nos braços do marido. Beatriz vai dormir a noite inteira depois de tanto brincar na areia. Os primeiros sinais de movimento noturno mais discreto começavam a aparecer nos pequenos bares e restaurantes que pontuavam as ruas próximas à praia, antecipando aquela transição entre o dia praiano mais familiar e uma noite mais comedida que o Leme oferecia, sempre mantendo aquela atmosfera mais reservada que o diferenciava da efervescência crescente que caracterizava progressivamente a vizinha Copacabana com seus hotéis luxuosos, estabelecimentos mais cosmopolitas. Benedito, o jovem salva-vidas voluntário, encerrava seu turno informal de vigilância, satisfeito por mais um dia sem incidentes graves. Apenas algumas situações menores de banhistas que haviam se aproximado demais do costão rochoso e precisado de orientação cuidadosa para retornar com segurança à área mais protegida da praia. Até amanhã, seu Anatólio, despedia-se Benedito do pescador veterano, que já se preparava para uma nova saída, aproveitando outro período do dia adequado para complementar a pescaria matinal com mais uma rodada antes do anoitecer completo. Até amanhã, rapaz. Você cuida bem dessas pessoas, e isso é importante. Dona Cacilda fechava sua banca de jornais, contando o movimento financeiro modesto mas consistente do dia, satisfeita por sustentar sua família através daquele pequeno negócio que, apesar das limitações, representava dignidade e alguma independência econômica significativa naquele contexto histórico específico. As luzes das poucas construções já existentes ao longo da orla do Leme começavam a se acender gradualmente conforme o crepúsculo avançava, criando uma iluminação mais discreta e pontual comparada à intensidade crescente que já caracterizava a vizinha Avenida Atlântica, oferecendo aos últimos banhistas remanescentes aquele espetáculo visual particular do sol se pondo atrás do Pão de Açúcar, considerado por muitos moradores um dos ângulos mais privilegiados disponíveis em toda a cidade do Rio de Janeiro. Era nesse momento diário de transição, repetido incansavelmente ao longo daquele ano de 1950, que a essência particular do Leme se revelava.
Um bairro que, mesmo geograficamente próximo da efervescência cosmopolita de Copacabana, conseguia preservar aquela atmosfera mais íntima e tranquila, construída coletivamente através da repetição diária de rituais simples praticados por pescadores, comerciantes, famílias e trabalhadores que juntos mantinham viva uma identidade local distintiva dentro do mosaico mais amplo que compunha a alma cultural carioca daquele período histórico tão particular. O sol se põe atrás do Pão de Açúcar. Amanhã, tudo recomeça.